O silêncio do sertão não é o vazio que os homens da cidade imaginam. Ele é algo que pulsa, que observa e que espera o momento exato em que a luz do lampejo fraqueja para se manifestar. Se você já sentiu, na calada da noite, aquela repentina vontade de trancar a porta e apagar qualquer brasa que ainda brilhe no fogão de lenha, saiba que o seu instinto é mais antigo do que a sua própria compreensão. Eu me chamo Tião e o que vou lhes contar agora não é uma história tirada de livros, nem uma lenda de folclore que se conta para assustar criança em noite de chuva, mas sim algo que vi com estes olhos que a terra um dia há de comer. Antes de mergulharmos nessa noite que mudou o rumo da minha existência, se você é do tipo que gosta de ser transportado para o coração do medo toda semana, inscreva-se aqui no canal e faça parte da nossa corrente de mistérios, pois só aqui a gente encara de frente o que a maioria finge que não existe. Tudo começou no mês de agosto, quando o vento norte soprava seco, trazendo cheiro de poeira e mato queimado. Eu morava sozinho em um pequeno pedaço de terra herdado do meu avô, um lugar isolado a quase 10 quilômetros do povoado mais próximo. A vida no sertão é feita de rotina e a minha era ditada pelo gado. Naquela época, eu tinha 6 vacas de leite e um touro bravo que custou o suor de muitos anos. As cercas eram precárias, feitas de arame farpado enferrujado e estacas de aroeira que o tempo já tinha carcomido. A casa ficava numa pequena elevação, de onde eu podia ver quase toda a propriedade, uma construção de pau a pique caiada de branco, com um alpendre onde eu costumava sentar para ver o sol morrer atrás da serra. Naquela semana, porém, o gado estava estranho. As vacas não paravam de berrar durante a madrugada, um som agoniante, um mugido de desespero que parecia mais um pedido de socorro do que fome ou sede. 2 noites seguidas, eu saí com minha lanterna carregada, andando pelos pastos, mas não via nada além dos reflexos dos olhos dos bichos que brilhavam na escuridão. Na 3ª noite, houve uma queda brusca de temperatura. Um frio cortante que parecia ter subido diretamente do inferno para envolver a fazenda. Eu estava deitado, mas não dormia. O silêncio da roça estava interrompido por um ruído que eu nunca tinha ouvido antes. Um som de algo pesado, andando sobre folhas secas, com um peso que parecia afundar o solo. De repente, o curral estourou em um pandemônio. As vacas começaram a se chocar contra as traves de madeira com uma violência tamanha que eu pude ouvir o estalo da madeira cedendo. Peguei o meu rifle calibre 22, uma arma que pouco servia para abater um animal de grande porte, mas que me trazia um conforto psicológico, e saí para o terreiro. O cheiro que impregnou o ar não era de bicho comum, era um odor fétido, algo que lembrava carne podre misturada com pelo molhado e sangue fresco. Caminhei em direção ao curral, sentindo a grama alta roçar nas minhas pernas. Cada passo parecia uma eternidade, e o meu coração batia tão forte que eu temia que qualquer coisa naquele mato pudesse ouvi-lo. Enquanto me aproximava, notei que o barulho das vacas havia cessado subitamente. Um silêncio absoluto, opressor, caiu sobre a fazenda. Eu parei a uns 20 metros do curral, a lanterna em uma mão e o rifle na outra, os dedos suando frio contra o aço gelado. Apontei o feixe de luz para a entrada do curral. A porteira estava arrancada por uma força descomunal, jogada ao chão. Iluminei o interior e o que vi me fez travar as pernas. Uma das minhas vacas estava caída no canto, com o pescoço rasgado. Mas não foi o sangue que me fez gelar até a medula. Foi o que estava agachado sobre ela. A criatura estava de costas para mim. Era enorme, ocupando boa parte do espaço entre as colunas do curral. Tinha pelos espessos, de um tom cinzento escuro, que pareciam eriçados. A coluna vertebral da coisa era visível, uma crista de pelos rígidos que descia até o quadril. Ela não se movia, eu estava petrificado, sem ar, sem capacidade de gritar. Então, lentamente, o ser começou a se levantar.
Não foi um movimento suave, mas algo espasmódico, como se os ossos estivessem se encaixando em posições que não deveriam ser as deles. Quando a criatura ficou totalmente ereta, ela ultrapassava os 2 metros de altura. Ela se virou. O movimento da cabeça foi mecânico, rápido demais. O que eu vi não foi o rosto de um lobo e nem o de um homem. Eram traços distorcidos, uma fusão monstruosa. Os olhos eram amarelos, brilhando com uma inteligência maligna, uma consciência que não pertencia a um animal selvagem. Havia um brilho de fome ali, de um prazer doentio em causar dor. Eu tentei erguer o rifle, mas meus braços pesavam toneladas. A criatura soltou um rosnado, uma vibração que senti não nos ouvidos, mas no peito, como se minhas costelas fossem capazes de ressoar com a frequência daquela voz gutural. Ela deu um passo à frente, as garras afiadas arranhando a madeira do curral com um som estridente. Eu sabia que se disparasse, talvez não matasse o bicho, mas apenas o atraísse. E mesmo assim, eu puxei o gatilho. O estampido do disparo ecoou pela noite como um trovão. A bala atingiu o ombro da criatura, fazendo-a cambalear por um segundo, mas não houve sangue, apenas um borrifo de uma névoa escura. O bicho soltou um ganido que parecia uma mistura de choro infantil e rosnado de predador. Ele saltou. Não correu, saltou de forma sobrenatural, cobrindo a distância entre nós em um piscar de olhos. Eu caí para trás, o rifle escapando das minhas mãos. O cheiro fétido me sufocou. Senti o vento do movimento da criatura passar pelo meu rosto. Ela não me atacou de imediato. Parou a poucos centímetros de mim, a respiração quente e fétida batendo na minha pele. Eu pude ver os detalhes. As mãos não eram patas, mas algo entre garras longas e dedos humanos deformados. A pele ao redor dos olhos era enrugada, marcada por cicatrizes antigas. Ela me encarou por um momento que pareceu durar uma vida inteira. Havia algo de familiar naqueles olhos amarelos, um resquício de humanidade que me fez tremer ainda mais. Ela soltou um ruído que soou quase como uma risada, um som rouco e seco, e então, em um movimento rápido, virou-se e saltou sobre a cerca, desaparecendo na escuridão da mata com uma agilidade que desafiava a gravidade. Fiquei ali, deitado no chão batido, por horas. A luz do dia começou a romper o horizonte. Quando finalmente reuni coragem para me levantar, fui até o curral. A vaca estava lá, morta, mas não havia sinais de devoração. O corpo estava intacto, exceto pelo corte no pescoço. Era como se a criatura tivesse matado não por fome, mas por puro sadismo, apenas para marcar território ou para se divertir. Procurei por pegadas, por sinais, por qualquer coisa que confirmasse que eu não tinha enlouquecido. No chão de terra batida, encontrei marcas que não eram de gado nem de onça. Eram marcas de pés humanos, mas alargados, com dedos longos e profundos, como se algo pesado tivesse pressionado a terra com força descomunal. Naquele mesmo dia, decidi abandonar a fazenda. Não levei nada, apenas a roupa do corpo e o que cabia nos bolsos. Não vendi o gado, não fechei as portas da casa, apenas caminhei até a estrada principal e peguei a primeira carona que passou. O motorista do caminhão, um homem velho e de poucas palavras, me perguntou por que eu estava saindo daquela forma, com um olhar vazio e as mãos tremendo. Eu não respondi. O que eu diria? Que a lenda que os antigos contavam sobre o homem que se perdeu na lua cheia era real? Que o lobisomem do sertão não era apenas uma história para segurar as pessoas dentro de casa, mas uma entidade que habitava as bordas da nossa percepção. Anos se passaram e eu nunca mais voltei para aquela região. Hoje vivo na cidade, rodeado pelo barulho dos carros e pela luz artificial que nunca permite que a escuridão tome conta das ruas. Mas mesmo aqui, nas noites em que a lua cheia se destaca no céu, eu evito olhar pela janela. O medo não é algo que se deixa para trás em uma fazenda. Ele se torna parte da gente, como uma sombra que cresce na proporção exata da luz que nos cerca. Eu sei
que em algum lugar daquele sertão a criatura ainda caminha. Ela não precisa de mim. Ela tem todo o vasto território da Caatinga para explorar, para espreitar os incautos e para provar o medo daqueles que ainda acreditam que a noite é apenas o descanso do dia. Muitas vezes, quando o silêncio da casa se torna denso, eu me pergunto quem era aquele ser. O que aconteceu na vida daquela coisa para que ela se tornasse o que é? Será que foi um castigo, uma maldição geracional ou simplesmente o resultado de algo que despertou onde não deveria? O mistério não reside na existência da fera, mas no fato de que nós somos apenas hóspedes nesta terra. Existem coisas que caminham entre nós, guardadas pelas sombras das árvores e pela vastidão dos campos, esperando apenas que a nossa fé na normalidade se quebre. E quando ela se quebra, a realidade que conhecemos deixa de existir. Eu nunca mais peguei uma arma. O som do gatilho ainda me atormenta, lembrando-me daquela noite fétida e dos olhos amarelos que me julgaram. Às vezes, recebo notícias de amigos que ainda moram pelo interior, sobre gado que amanhece morto, sobre cercas destruídas e sobre o medo que volta a assolar as comunidades quando a lua entra em certas fases. Eles chamam de ataques de onça. Dizem que é lobo ou até mesmo brigas de vizinhos, tentando dar uma explicação lógica para o inexplicável. Eu prefiro não dar explicações. Eu apenas escuto. Sinto o frio na espinha e agradeço por estar longe daquele curral. O que eu vi naquela noite foi a prova definitiva de que o mundo é muito maior e muito mais perigoso do que a nossa ciência ou a nossa religião nos permite acreditar. Existe uma linha tênue, um véu quase invisível que separa o nosso mundo seguro do mundo daquilo que rasteja nas sombras. E, uma vez que você cruza essa linha, uma vez que você vê a face do monstro, você nunca mais consegue ver o mundo da mesma forma. As árvores não são apenas madeira e folha, são esconderijos. O vento não é apenas ar em movimento, é o sussurro de algo que te observa. Cada barulho na mata, cada estalo de um galho, é um lembrete de que você não é o predador dominante e que, em algum lugar, algo está esperando o seu momento de fraqueza. Se você, por um acaso, estiver andando por uma estrada de terra no interior do Brasil, especialmente quando a lua estiver no seu auge, e sentir que está sendo seguido por um olhar que não é humano, não olhe para trás. Não tente iluminar a escuridão. Apenas continue andando. O seu medo é o que ele alimenta. A sua curiosidade é o que ele usa para te atrair para perto daquela porteira escancarada. O que eu vi não foi apenas um lobisomem. Foi o espelho de um terror que vive na alma do sertanejo, uma fera feita de silêncio e de sangue, que habita as lacunas da nossa história. Mantenha as suas portas trancadas, não apenas as da sua casa, mas as da sua mente. Não se permita acreditar que tudo tem uma resposta, pois algumas perguntas, quando respondidas, roubam a sua paz para sempre. A minha paz foi roubada em uma noite de agosto, onde a lógica cedeu lugar ao instinto de sobrevivência. A criatura ainda está lá, esperando. Talvez em alguma noite futura ela encontre alguém que, como eu naquela época, acredite que é o senhor do seu próprio destino. Mas eu sei a verdade. Nós somos apenas poeira, apenas carne, apenas alimento para o que decidiu se tornar algo mais do que humano. Agora, pare por um momento e olhe ao seu redor. A noite está aí fora, pulsando com os segredos que ninguém ousa contar em voz alta. Se esta história tocou em algo que você sente, ou se você já teve algum encontro inexplicável que te fez questionar tudo o que sabia sobre a realidade, eu quero ler o seu relato. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você já presenciou em estradas desertas ou matas fechadas. Mas faça isso com cautela, pois algumas palavras têm o poder de atrair aquilo que se esconde na penumbra. O canal é o nosso refúgio para compartilhar esses encontros, para que possamos entender ou pelo menos reconhecer os monstros que habitam o nosso mundo.
Não se esqueça de curtir esse vídeo, pois o seu apoio ajuda a manter essa corrente viva, para que mais pessoas saibam que, quando o sol se põe, o silêncio da roça não é apenas silêncio, é um aviso. Fique atento, mantenha-se em alerta e, acima de tudo, nunca, sob hipótese alguma, investigue o barulho que vem do curral na calada da noite. A curiosidade pode ser o último suspiro que você dá. Obrigado por me ouvir, e que as sombras sejam gentis com você.